Vamos lá então para a aula 5. Aqui no site do projeto tem o link para as aulas práticas, tem a pasta. Mais uma vez, mostrar aqui dentro tem os códigos do Arduino que a gente usa em cada uma dessas aulas. Se quiser baixar ou se quiser escrever também, tanto faz, mas aqui tem ele. Aqui tem a aula prática 5, mas antes de começar a aula, eu quero mostrar o que eu uso para fazer os circuitos. Esse site Tinkercad, ele é da Autodesk, que é a empresa que faz o AutoCAD, o Inventor, vários softwares de desenho técnico e várias coisas de arquitetura também. Isso é livre também, só criar uma senha de acesso. Aqui a gente consegue criar os componentes, simplesmente arrastar eles, fazer as conexões. É bem útil também para criar, para simular inclusive. Aqui, por exemplo, a gente consegue criar o código e simular como que ele ficaria programando e rodando no Arduino real mesmo. Então, talvez tenha uma aula mais adiante também sobre isso, mas já fica a dica. Se quiserem dar uma olhada, isso aqui é bem útil. Todas as imagens de circuito eu faço aqui. Por exemplo, essa aqui, né? Foi feita lá. Então, voltando para a aula 5, o que a gente vai fazer? Apresentar o display de 7 segmentos e usar contadores. Aqui tem lista de materiais. O display de 7 segmentos é bem comum na eletrônica aqui, é usado para apresentar um número. Aqui a gente consegue fazer de 0 a 9, mas tem mais um ponto aqui, então daria para usar o ponto e mais esse 0 a 9 para um limite, né? Mas a gente pode colocar vários em sequência aqui, criar várias infinidade de números, né? Mas nesse caso nós vamos usar só um, para apresentar o conceito do que é e de como programar ele, né? Então, ele é basicamente, tem um LED em cada segmento desse. A gente vai ligar independente, se quiser fazer o 0, por exemplo, a gente coordena para que ligue esses da extremidade. Aqui tem o esquema dele, né? O que cada terminal dele vai ligar. E tem os dois aterramentos dos dois lados. Então, usando isso aqui, a gente consegue escrever a lógica tranquilo. Além disso, tem dois botões aqui, que um botão é para adicionar um número e outro botão é para zerar o contador. Assim, sempre que ele vai começar no 0, sempre que ele receber um sinal desse botão aqui, ele vai adicionar 1 ao número que estava armazenado. Então, esse experimento vamos criar um contador de 0 a 9 e mostrar no display o número que está armazenado. Cada toque no botão superior deve somar 1 ao contador em x0. O botão inferior será usado para zerar o contador. Além disso, vamos usar o monitor serial para ver que número que está armazenado. Então, essa é a experiência principal. Aqui está o código dele, detalhado. E como uma variação, um circuito semelhante também, relacionado a essa aula, eu indicaria fazer o mesmo que foi feito aqui, porém, ao invés de somar o número com um botão, a gente pegar, conforme foi feito na aula 4, usar o potenciômetro para variar esse número. Então, em função da tensão que chega ao sinal do potenciômetro, a gente consegue fazer ele apresentar os números. Então, seria uma variação dessa aula, ligando a aula 4 com a aula 5. Então, aqui a gente tem o código do Arduino. A gente começa apresentando as variáveis. Vamos criar duas variáveis, uma para cada botão.
e mais o contador, que vai ser o número mesmo que vai ser somado aí de 0 a 9. No setup a gente coloca as entradas, qual o pino de entrada, qual o pino de saída, e também vamos iniciar a serial para a gente conseguir enxergar em tempo real qual é o número que está sendo armazenado. Aqui por exemplo, eu já tenho o Arduino rodando, então o serial está com 0 agora. Cada vez que eu apertar o botão uma vez, ele vai aumentar 1. Ó. Então eu consigo enxergar em tempo real qual o número que está sendo armazenado no controlador. Agora eu vou zerar ele. Então dá para testar o circuito, testar a lógica como é que está. Isso é bem útil, a parte da serial. Então aqui no loop é o que vai rodar o programa direto enquanto o Arduino estiver ligado. Aqui a gente lê a entrada 12, armazena como o A. Tem um pequeno delay aqui que é como se fosse um filtro. Esse valor a gente pode mudar ele e testar como fica. Aqui tem 150 e 200 mais ou menos. Que senão cada toque que der é capaz de ele reconhecer como 2 ou 3 pulsos, se não tiver esse pequeno delay. Então até dá para fazer o teste sem o delay ou com um número muito baixo para ver a diferença que dá. Além disso, aqui ele vai mandar o valor para serial para a gente conseguir ler. E aqui ele vai fazer análise. Se o botão A, que é o 12, tiver ligado, e o botão B, que é o 11, tiver 0, executa a linha abaixo, ou seja, vai somar 1 ao número do contador. Caso contrário, se tiver o 12 estiver desligado e o 11 estiver ligado, 0 contador, né? Então agora em função desse número, ou melhor, dessas duas situações aqui, ele vai começar a ligar e desligar LEDs conforme for. Se o número do contador tiver 0, ele tem que deixar aqui os pinos 2, 3, 4, 6, 7, 8 ligados e os 5 desligados. Ele vai criar o número 0 no display. Para o número 1 do display, tem que manter apenas o 8 e o 4 ligados, o resto todos desligados, e assim vai. Para o número 2, para o número 3, número 4, até chegar no 9. Então, esse é o código. Assim como eu já falei, tipo, existem milhares de maneiras diferentes de escrever a mesma coisa, fazer o mesmo programa com códigos diferentes, né? Isso depende muito do programador e isso é legal também na parte de programação. Dependendo do dia que tu faz o programa de um jeito. Então tem infinitas possibilidades.